Olá, tudo bem? Aqui é a professora Malu e hoje eu vou estar falando um pouquinho sobre tabela periódica. Primeiro vamos falar um pouquinho da organização da tabela periódica atual. Bom, primeiro ela é organizada por ordem crescente de número atômico, né? Considerando da esquerda para a direita, de cima para baixo, né? E bom, os períodos são as linhas horizontais da tabela. Tá? Nesses elementos que estão nos mesmos períodos, eles têm números de níveis energéticos na eletrosfera iguais, ou seja, é o número de camadas que tem na eletrosfera. Né? Então, no primeiro exemplo aqui, a gente tem o cálcio. O cálcio, fazendo a distribuição eletrônica dele, segundo o diagrama de Linus-Pauling, a gente percebe que ele termina no 4s2. 4s2 significa o quê? Que ele está no quarto período, porque ele tem 4 camadas. Esse aqui é o nível mais energético dele, né? Agora, aqui do arsênio, a gente fazendo essa distribuição eletrônica, a gente termina em 4p3. No subnível P, ele tem 3 elétrons, porém, no subnível S tem 2. Mas ambos, o mais afastado aqui do núcleo, né, é o nível 4. Então, ele também tem 4 períodos, ele vai estar no quarto período da tabela periódica. Então, aqui no primeiro período, que só tem uma camada, a gente tem só o elemento hidrogênio e o hélio. No segundo período, esses elementos, então são aqueles que têm 2 camadas, com 3 camadas, estes elementos, com 4 camadas, esses, 5 camadas, 6 camadas, 7 camadas. E agora, se a gente observar, esse número que tem aqui, esses números atômicos, é a série que é chamada de série dos lantanídeos, tá? Eles estão aqui, todos aqui, nesta fileira embaixo, que é a série dos lantanídeos, porque começa pelo lantânio. E aqui esses elementos, que têm esses números atômicos, estão nessa fileira aqui embaixo. Todos eles têm 7 camadas. Aqui é a série dos actinídeos. Aqui só para mostrar sobre o exemplo anterior, o cálcio e o arsênio, ambos com 4 períodos, estão no quarto período da tabela periódica. Então tem 4 camadas na eletrosfera. Famílias são as linhas verticais da tabela. Nas famílias, quando os elementos estão na mesma família, eles agrupam propriedades semelhantes. Então, por exemplo, todo elemento da família 1, ou 1A, né, antigamente era chamado de 1A, vai reagir com água produzindo hidrogênio e calor. Todo elemento da família 2A apresenta 2 elétrons na camada de valência. Então, a família vai mostrar o número de elétrons que eles têm na camada de valência. O período vai indicar o número de camadas e a família é o número de elétrons na camada de valência. Então, família 1, 2 e na sequência numérica. Essa é a classificação atual. Olha aqui, aparecendo as séries dos lantanídeos, que abre aqui nessa fileira, nesse período, né? A série dos actinídeos, que tem todos esses elementos que aparecem aqui embaixo. Depois família 4, 5, 6, sucessivamente. Isso no formato atual da tabela. Antigamente as famílias A ficavam nessa parte alta, que a gente chama de parte alta da tabela, e a B nessa parte baixa da tabela. Então, a família 1 é chamada de família dos metais alcalinos. Primeiro porque são todos metais, que logo vou falar sobre isso. E alcalinos porque eles formam bases, né? Álcalis, mesma coisa.
Na família 2, ela é chamada de família dos metais alcalinos terrosos. Por que alcalinos terrosos? Também por formar bases, né, alcalinos, e terrosos porque são elementos que são encontrados na Terra. A família 13 é chamada de família do boro, que é o primeiro elemento desta família. A 4 é chamada de família do carbono. O carbono é aqui o primeiro elemento da família. A 15 é chamada de família do nitrogênio, novamente porque o nitrogênio é o primeiro elemento da família. Família 16 é chamada de família dos calcogênios, ou seja, formadores de cal, né? Principalmente isso por causa do oxigênio que forma o cal junto com o cálcio, né? Aqui da família 2. O oxigênio está aqui. Família 17, família dos halogênios. Halo quer dizer sais, então gênios formadores, formadores de sais. E a última família ali, família dos gases nobres. Gases porque são todos elementos gasosos e nobres porque eles são mais raros na natureza. Bom, vamos falar um pouquinho das divisões da tabela, tá? Então vamos falar quanto à divisão, quanto ao subnível mais energético, quanto à classificação do elemento e quanto ao estado físico. Bom, os elementos representativos, que é aquela parte alta da tabela que eu comentei agora há pouco, é onde tem os subníveis energéticos S ou P. E quando o elemento é de transição, que é aquela parte baixa da tabela, a gente tem o de transição externa, que é na parte que fica ali em cima, e de transição interna, que é a parte dos actinídeos e os lantanídeos, aquelas duas fileiras de baixo. Então, aqui, nos representativos, todo elemento que tem um subnível energético terminado em S estão na família 1 e 2. Os terminados em P estão da família 13 até a 18. Os terminados em D estão nesta parte da tabela, que são os de transição externa. E subnível F, né, que é a série dos lantanídeos e actinídeos, estão aqui no de transição interna. Bom, vamos falar das divisões também quanto à classificação dos elementos. Antigamente existia essa divisão de metais, ametais, semimetais e gases nobres. Hoje segundo a IUPAC, isso mudou um pouquinho. Mas vamos falar dessa divisão antiga. A maior parte da tabela periódica é ocupada pelos metais, né? Então, a maioria dos elementos que nós temos aí na natureza são metais. Esta parte aqui são dos não metais e aqui semimetais. O que difere um metal de um ametal? Né? Então, são características opostas. Por exemplo, o metal, todo metal tem brilho. Já os não metais não têm brilho. Tanto que a gente pode ver depois que a maioria são gases, inclusive, né? Todo metal tem a ductibilidade. A ductibilidade é aquela capacidade de formar fios. Os ametais não têm isso. Todos são maleáveis, tem uma certa maleabilidade, coisa que não acontece com os ametais ou não metais, né? E os semimetais, eles têm características intermediárias entre os dois. Por exemplo, a gente pode destacar aqui o silício. O silício ele é muito utilizado em condutores de computador, aquelas placas de computador. Né? Então, ele é um semicondutor, muito utilizado ali. E a gente tem também aqui os gases nobres, né, na família 18. Lembrando que o hidrogênio, pessoal, o hidrogênio, apesar de estar aqui na tabela periódica, ele não é um metal. O hidrogênio, o lugar mais conveniente de colocá-lo foi aqui, por causa do seu número atômico, né? Mas ele é um não metal. Então, agora, a classificação atual, segundo a IUPAC, é a União Internacional da Química Pura e Aplicada. Né? Vem da sigla do inglês, né? International Union Pure and Applied Chemistry. Ela é dividida em metais, ametais e gases nobres. Essa classificação de semimetais sumiu, segundo a IUPAC, agora na mais nova atualização dela. Então, aqui nós temos os metais que estão em azul, os não metais em verde e os gases nobres em amarelo.
Aqui sai um amarelo, mas na verdade é verde. Ele é um não metal, ele não é gás nobre. E as divisões que nós temos também quanto ao estado físico. Bom, estado físico, a gente considera a temperatura ambiente. O que é a temperatura ambiente? É 25 graus a pressão atmosférica de 1 atm. Então, nós temos sólidos, líquidos e os gasosos. Bom, sólidos, todos esses que estão em verde, a maior parte aqui da tabela periódica. Os que estão em rosa aqui são os líquidos, também nas condições ambiente, né? Temperatura normal de condições normais de temperatura e pressão, CNTP, né, que nós chamamos. E os gasosos são esses que estão em azul. Configuração eletrônica e tabela periódica. Então vamos lá. Para a gente conseguir localizar um elemento na tabela periódica, isso aí está relacionado com a sua configuração eletrônica. Então, a camada de valência vai indicar o período, que é aquela linha vertical, né? E o subnível mais energético vai indicar a família, que são as colunas, né? As linhas horizontais. Bom, terminada em S. Aqui a gente vai dar o exemplo do sódio, cujo número atômico é 11. Então, a configuração eletrônica dele está aqui. A gente tem o subnível mais energético aqui, 3S1. Então, 3 vai significar que ele está no quê? No terceiro período. E a família, como ele tem um elétron nesse subnível aqui mais energético dele, indica que ele tem um elétron na última camada. Então, ele vai estar na família 1, ou antigamente chamada de 1A. Então, olhando o sódio aqui, né? Sódio está no terceiro período na família 1A. Então, todos os elementos na distribuição eletrônica que estão na família 1A terminam por S1. Né? O que vai mudar é o período. Então, esse aqui termina em 1S1, 2S1, 3S1, 4S1, 5S1, 6S1, 7S1. Esses daqui, que estiverem aqui, vão terminar em S2. Tá? Esse aqui também, o hélio, vai terminar em S2. Tá? Ele é o único... Ele e o hidrogênio são os únicos elementos da tabela periódica que se estabilizam com 2 elétrons na camada de valência, porque ele só tem aquela camada K, a primeira camada, e lá só cabem 2 elétrons. Todos os demais, eles vão ser estáveis com 8 elétrons. Ó, distribuição eletrônica terminada em P. Então aqui a gente tem um exemplo do enxofre, cujo número atômico é 16. Então aqui, feita a distribuição eletrônica dele, ele termina em 4P4. O nível mais energético dele aqui, o mais externo dele, né, é o terceiro período. Então, isso vai indicar que ele está no terceiro período da tabela periódica. E a família, a gente tem que somar o número de elétrons que tem nos subníveis aqui. Então, no subnível S ele tem 2 elétrons e no subnível P ele tem 4. Então, ele tem um total de 6 elétrons na camada de valência. Terminando no subnível P, então ele está lá nos elementos representativos. Então, ele vai estar na família 16, né, ou 6A. Então, olhando aqui, ó, os subníveis. Por que que na família 13 termina em P1? Porque a gente soma os 2 elétrons que ele tem lá no subnível S, que já está preenchido, com mais um aqui. Então, são 3 elétrons. Família 13, ou antigamente 3A, né? O 3 indicava já o número de elétrons na camada de valência. Aqui P2, 2 com mais 2 do subnível S, 4. Família 14 ou 4A. P3, P3 tem 3 elétrons aqui, com mais 2 do subnível S, são 5. Então, família 15 ou 5A. P4, 4 aqui, com mais 2 do subnível S, são 6 elétrons. Família 16 ou 6A. P5, 5 elétrons aqui, com mais 2 do subnível S. Então, aqui nós vamos ter 7 elétrons, família 17 ou 7A. E aqui P6, com mais 2, são 8 elétrons na camada de valência, com a exceção do hélio, que eu falei agora há pouco. Ele vai ter 8 elétrons na camada de valência, família 18 ou 18A. Também conhecida como zero, essa família. Quando termina em subnível
D. Então, o exemplo do ferro, com o número atômico 26. O número atômico 26, ele terminou aqui em 3D6. 3D6, só que a gente vê que aqui a camada mais externa é a 4. Então, o período onde ele vai estar localizado é o quarto. E a família, nesse caso, a gente tem que somar o número de elétrons no subnível D com mais o número de elétrons no subnível S. Então, ele tem um total aqui de 8 elétrons. Logo, ele vai estar na família 8, ou antigamente chamada de 8B. Então, aqui no D, a gente tem D1, D2, D3, D4, e assim vai, que a gente sempre vai somar com os 2 elétrons do subnível S para descobrir a família. Então, aqui 1 mais 2, 3, dá na família. 2 mais 2, 4. 3 mais 2, 5. E assim a gente tem a família, assim sucessivamente. Ó. Aqui no último exemplo, D10. D10 a gente soma com 2, então está na família 12. Ok? Bom, é isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado e entendido. Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Obrigada.